todo mundo a sua Bíblia no Salmo número 120 e também pode acompanhar aí na projeção que eu acho que o pastor vai colocar. Todo mundo me ouve? Acho que sim, né? Estamos te ouvindo. Tá. Projeto. Ele tomou até banho hoje, ó, para vir no estudo, tá vendo? Ó, o cabelo dele ainda tá molhado. Hoje é quarta, né? Meio da semana. Tá meio adiantado, ou tá atrasado, né? Não tomou no sábado passado? Não, adiantei, né? Vamos lá. Relembrar a melodia? É assim, ó. De novo. Aí fica assim. Na minha angústia clama ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado ou que te será acrescentado. Ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zinco. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Obrigado, muito obrigado. Cada semana a gente vai aprendendo a cantar um salmo e vamos aprender vários deles. Então hoje, queridos, nós vamos meditar e refletir sobre o Salmo número 120. Para quem não pegou semana passada a introdução que nós fizemos ao livro dos Salmos, ou melhor, dos Cânticos de Romagem, nós dissemos que os Cânticos de Romagem formam uma pequena coleção de 15 salmos, que vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos eram cantados, entoados pelo povo de Israel nas suas peregrinações até a cidade de Jerusalém, aonde ficava o templo. O Salmo 120, esse que está aí hoje, ele abre a coleção desses 15 salmos. Ele é o primeiro de uma série de outros que vão formar um cântico de romagem, tratando de várias temáticas da vida do povo, quer seja confiança, angústias, provações, enfim, tratam de sentimentos que o povo de Israel tinha e que eles também são comuns às pessoas dos dias de hoje. Esses 15 salmos, eles foram compostos em momentos diferentes e por autores diferentes. Se nós olharmos embaixo de cada um dos títulos, onde tem o nome do autor, nós vamos perceber que Davi escreveu 4 deles. É o Salmo 122, o 124, o 131 e o 134. O filho de Davi, que é Salomão, escreveu o Salmo 127. E os outros 10 são anônimos. Inclusive esse de hoje, o Salmo 120, não tem autoria identificada. Então ele é um salmo de autoria anônima. Pode ter sido escrito por Davi, por Salomão ou por algum outro escritor. Esses salmos, como eu já disse a vocês, eles eram salmos para serem entoados pelos peregrinos quando eles visitavam o templo de Jerusalém.
E de acordo com a lei de Moisés daquele tempo, no Antigo Testamento, a lei mandava que os judeus fossem ao templo pelo menos uma vez ao ano. E esta uma vez, eles escolhiam uma das 3 grandes festas que o povo de Israel celebrava, e que você pode ler sobre estas festas lá em Êxodo capítulo 34, capítulo 23. E essas 3 grandes festas eram a festa da Páscoa, que também era chamada de festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos ou das barracas. Esta festa tinha como intuito lembrar o povo de que eles haviam sido peregrinos e haviam perambulado, habitando em barracas depois da libertação do Egito, antes de entrarem na Terra Prometida. E, por fim, a terceira grande festa era chamada Festa da Colheita, que também recebia o nome de Festa das Primícias, ou Festa da Cega quer dizer colheita do trigo, né? Ou a Festa das Semanas. Também a Festa da Colheita era chamada de Festa do Pentecostes. Festa do Pentecostes só ficou conhecida como descida do Espírito Santo depois, lá no Novo Testamento, quando o povo estava reunido no dia de Pentecostes, quer dizer, estavam reunidos para a festa da colheita. Então o Espírito Santo desceu sobre eles. A partir de então, festa do Pentecostes ficou conhecida como a festa da descida do Espírito Santo, mas até ali era a festa das colheitas. Então, o que acontecia nessas peregrinações? Os judeus, os israelitas, saíam de todos os cantos da terra, do mundo da época, e formavam caravanas, romarias, né? De judeus que caminhavam para Jerusalém. E essas festas essas caminhadas eram uma grande programação anual, sem dúvida nenhuma. A religião era algo muito presente na vida do povo no Antigo Testamento. Hoje nós não conseguimos fazer essa imagem porque hoje está ao contrário. Naquele tempo, a vida girava em torno da religião. E as outras coisas, elas ocupavam tempos menores. Hoje é o contrário. A nossa vida gira muito em torno dos nossos afazeres, do nosso trabalho, do nosso cotidiano, e a religião acaba ocupando uma fatia menor do nosso tempo. Agora, quando me refiro em religião, não estou falando da nossa vida devocional, mas mesmo esta também ocupa uma porcentagem, uma fatia bem menor na vida de cada um de nós. Então, essas caravanas eram momentos muito alegres, muito festivos. E eram viagens longas, porque tinha gente que morava a muitos quilômetros. As viagens eram feitas a pé, eles levavam animais que serviriam para serem sacrificados lá. Eles ainda ofereciam, né, naquele tempo, sacrifícios no Templo de Jerusalém. Eles também, ao longo desse caminho, que durava às vezes vários dias, o povo habitava em tendas, né, armavam tendas ao longo do caminho para dormir, para fazer tempos de descanso, tanto para as pessoas como também para os animais que seguiam viagem. E o que o povo fazia, então, ao longo dessa caminhada? Enquanto o povo caminhava, alguns salmos foram compostos para serem entoados durante a romagem. Estes são os cânticos chamados salmos de peregrinação, do Salmo 120 ao Salmo 134. Foram compostos para recontar as bênçãos de Deus ao longo do caminho, para o povo também expressar os seus lamentos, o seu clamor e a sua confiança. Então, esses salmos, na realidade, eles falam bastante dos sentimentos do povo de Deus. E o tema central de todos esses salmos de peregrinação é buscar Deus em todas as circunstâncias. Por mais que seja um salmo de lamento, o salmo sempre vai tentar apontar para a confiança que se tem em Deus, na sua ajuda, no seu livramento, naquilo que Deus traz para a vida daqueles que os temem. De certa forma, queridos irmãos, esses salmos também são os salmos da nossa vida, porque Israel peregrinava para a terra prometida, e nós também somos peregrinos. Peregrinos nesse mundo,
que peregrinamos rumo à pátria celestial. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa verdadeira pátria está nos céus. Então, nós também somos caminhantes. Somos peregrinos que estamos de viagem, como aqueles romeiros que iam ao templo em Jerusalém. Nós somos romeiros rumo a Jerusalém celeste, que é a vida eterna, nos céus. Infelizmente, muitas pessoas não enxergam assim. Há muitos que vivem como se nós fôssemos viver aqui para sempre. Ou ainda, aqueles que imaginam que depois da morte não há mais nada. A morte é uma aniquilação, um fim de todas as coisas. Mas a esperança do cristão é maior do que tudo isso. A esperança do cristão é de que há uma pátria celeste esperando por nós. Então, estes salmos, de alguma maneira, eles nos ajudam. Nos ajudam a viver a nossa jornada, a nossa caminhada para os céus. Quer seja nos ajudando a expressar o nosso grito de lamento, quer seja nos ajudando a perceber a confiança que precisamos depositar em Deus. E cada um desses salmos, nós vamos observar ao longo dos 15 salmos que vamos estudar, eles ressaltam como Deus fortalece cada um em meio a cada situação específica. E isso a gente também já experimentou na nossa caminhada até aqui. Se nós fizermos, cada um de nós, uma retrospectiva da nossa própria caminhada, ou da nossa peregrinação, desde o primeiro dia da nossa vida até o presente momento, nós vamos ver como Deus nos fortaleceu em cada uma das situações que nós experimentamos. Mesmo que nós, às vezes, ainda tenhamos gritos de lamentos para fazer, mesmo que nós ainda tenhamos situações que nos incomodam, mas a gente consegue perceber a presença de Deus. Então, o Salmo 120, ele é um salmo muito simples, na realidade. Na minha Bíblia tem como título Contra as Más Línguas. E ele deveria ser um salmo festivo, porque, afinal de contas, é o salmo que está iniciando uma viagem sonhada, uma viagem planejada, uma viagem esperada, porque era uma grande programação de festividade do povo de Israel. Mas, ao contrário, ele não se foca no destino final, que seria a alegria alcançada, a chegada lá em Jerusalém. Mas esse salmo, ele se foca na situação que o salmista estava enfrentando naquele momento. Por isso, o salmista reflete logo no início do primeiro versículo o que é que ele está passando. E ele clama ao Senhor. Ele tem certeza absoluta pela fé que Deus o responderá. Olhem lá o versículo 1. Ele começa dizendo: na minha angústia clamo ao Senhor, e ele ouve a minha voz. E ele me ouve. Para quem está começando uma viagem, o salmista estava muito para baixo, né? Uma viagem que era, em vez de se focar na alegria do lugar para onde ele estava indo, ele estava focado na sua angústia. Esse versículo 1, de uma certa forma, ele resume o salmo inteiro. Porque o salmo vai girar em torno destas duas questões. Há um salmista angustiado que clama, e há o Senhor que ouve esse clamor. É isso que nós vamos encontrar ao longo desse salmo. Lá nos versículos 2 até o versículo 4, o salmista vai nos oferecer os detalhes sobre o problema que ele estava enfrentando. E aí a gente vai perceber que o que ele estava enfrentando era uma situação angustiosa, por estar habitando no meio de gente hostil, gente que queria a todo custo destruí-lo, e faziam isso por meio da língua, falando mal dele, né? Então, o salmista se sente encurralado quando ele fala no versículo 1, na minha angústia, né? Angústia, aqui no texto da Bíblia, ele reflete uma ideia mais ou menos como se fosse alguém preso numa jaula. Esse é o sentido de angústia. Angústia é algo que nos aperta, algo que nos imprensa, que nos bota contra a parede.
A angústia é algo que nos deixa sem saídas. E aí, quando o salmista estava se sentindo assim, e é provável que você também já tenha se sentido assim, nós já tenhamos nos sentido assim, em algum momento da vida. O que ele faz? Ele clama. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Essa palavra clamar, é importante a gente dar uma refletida sobre ela. Clamar é mais do que fazer um pedido. Quando a gente diz assim, eu quero te fazer um pedido, essa palavra não é tão séria. Mas quando a gente diz assim, olha, eu clamo a você, eu suplico a você, há um grito de desespero maior. Há uma ânsia por resposta muito maior. Então, clamar é como gritar por um socorro. É estar desesperado. É nesses momentos que nós clamamos. Então, nem todas as pessoas clamam a Deus na hora da angústia. Alguns clamam para outras divindades. Mas, ao contrário também, há aqueles que, em vez de clamar, blasfemam contra Deus. Ao se sentirem de alguma maneira angustiados, ou ao se sentirem de alguma maneira decepcionados, algumas pessoas têm a forte intuição de blasfemar, de ofender a Deus, de dizer, cadê Deus? Deus esqueceu de mim, Deus não olhou por mim. O salmista não faz nada disso. Ele se sente angustiado e ele clama. E ele clama porque ele tinha uma certeza no final do versículo 1. Deus ouve. Pessoas que não têm esta certeza não clamam a Deus. Então, ele vai fazer esse clamor a Deus porque ele se sentia justamente assim, ameaçado em sua reputação. Vamos para o versículo 2. No versículo 2, ele vai descrever um pouco sobre o que é que o angustiava. E ele diz lá no versículo 2, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Bom, aqui nesse versículo, ele descreve a razão pela qual ele estava se sentindo angustiado. O seu nome estava sendo caluniado. Pessoas estavam falando mentiras, inventando coisas sobre ele. Ou talvez estavam repetindo coisas sem substância que ouviam os outros falar a respeito do salmista. Se você já teve o seu nome envolvido em fofoca, se você já teve o seu nome envolvido em alguma calúnia, você deve saber o quanto isso angustia. Saber que o seu nome está dentro de uma coisa ruim, ou de uma coisa que não é verdade, que estão falando a seu respeito. Então o salmista estava nessa situação. E é nessa situação que ele pede para que Deus o livre. Não é Deus o livre, né? É Deus o livre daqueles que são mentirosos. E aí ele pede para que Deus os leve esses enganadores para longe. Às vezes a gente se sente assim também. A gente gostaria que lá no nosso trabalho, ou quem sabe na nossa família, no lugar que estudamos, e às vezes até na igreja, que Deus levasse algumas pessoas para longe, porque nos causam sofrimento, nos causam angústia, por causa da língua. Nós vamos ler agora 2 textos da Bíblia. Efésios 5:4, alguém lê aí para nós? E 1 Pedro 2:1. Primeiramente, Efésios 5:4. Quem tem? Efésios capítulo 5, versículo 4. Achei aqui. Por favor. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Palavras torpes ou, então, chocarrices, né? Coisas mentirosas, coisas tortas. Ele está dizendo que isso não ocupe vocês. Antes, pelo contrário, que na vossa boca se ocupe com ações de graças, com palavras que dão graças a Deus. 1 Pedro 2, versículo 1. Eu lembro.
despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Pode ler o 2 também. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Obrigado, Silde. O apóstolo Pedro fala despojando de toda maldade, e também ele usa uma palavra, maledicência. Maledicência quer dizer falar mal de alguém, ou falar contra alguém. Então ele está dizendo, se desvistam disso, né? Então, notem ali que em muitas situações da nossa vida, a gente talvez enfrente isso, assim como o salmista estava enfrentando aqui, em contextos tão diferentes. E por mais que a gente às vezes não queira, isso nos deixa tristes, às vezes enfrentamos isso também dentro das nossas próprias igrejas. Quando irmãos na fé se tratam assim dessa maneira, cultivando muitas vezes muito mais o falar mal, o caluniar, do que o incentivar o irmão na fé. Então, o que o salmista faz ali? Ele pede para Deus tirar o motivo do sofrimento. Isso é natural, né? Quando a gente vai fazer uma oração a Deus, pedindo por uma situação difícil que a gente está passando, a gente implora a Deus que resolva o nosso problema, que tire do nosso caminho aquilo que está nos atrapalhando, que leve para longe de nós. Então, o versículo 2 é isso que ele pede, ó, livra-me dos lábios dos mentirosos e da língua enganadora. Claro que lábios e língua aqui é uma palavra figurada para falar das pessoas, né? Que faziam mau uso da língua e que faziam mau uso das palavras que usavam. Versículo 3. Agora ele vai mudar o foco. Ele vai parar de bater tanto na questão de pedir para que leve embora o mentiroso, e ele vai fazer um questionamento. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Então ele resolve fazer uma reflexão. É como se ele perguntasse para o mentiroso, ô mentiroso, o que é que você tira como proveito? Ficar por aí mentindo a meu respeito. O que você vai ganhar com isso? Então notem, ele muda o foco da reflexão. Ele, em vez de ele continuar dirigindo a Deus um clamor, ele agora vai questionar o mentiroso. Ele começa a refletir sobre o proveito que essas pessoas terão com as suas fofocas. E aí ele vai perguntar, o que é que Deus te dará por causa dessas mentiras? E isso ele vai responder no versículo 4, né? O que é que você ganha com a mentira? O que você acha que Deus vai te recompensar pela mentira? E olha o versículo 4, vem a resposta. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Uau! Talvez não faça sentido para a gente, num primeiro momento, dizer que o fofoqueiro vai ganhar setas agudas e brasas vivas de zimbro. O que é isso, né? Bom, ele está mencionando o que é que Deus dará para aquele que insiste a viver na vida de caluniador. Notem que ele não fala de uma justiça própria. E ele também se recusa a revidar. Essa, muitas vezes, é uma coisa muito própria do ser humano. Querer se defender. E ao querer se revidar de uma fofoca, muitas vezes faz isso com outra fofoca. Destacando o mal do fofoqueiro. Ou o mal daquele que falou mal, que falou calúnia. O salmista não faz isso. Ele apenas questiona. Ele pergunta, o que você vai tirar de proveito disso? Então ele entrega para Deus. E ele diz que Deus vai dar ao fofoqueiro a mesma medida do mal que ele tem feito para o outro. Ele diz, você vai ganhar setas agudas. Setas é como a gente imaginar flechas. Flechas são instrumentos, são armas que ferem, que machucam. E a gente conhece já o ditado antigo que diz que palavras, muitas vezes, machucam mais do que uma agressão física. E é verdade, né? Palavras, quando são mal empregadas, elas podem nos machucar. E por isso as palavras que a gente diz, elas também precisam ser medidas, precisam ser cuidadas, precisam ser pensadas antes da gente colocar elas para fora.
Porque uma vez atirada uma flecha, você não consegue mais trazê-la de volta. Ela atinge o seu alvo ou fere ali onde ela pegou. Então ele está dizendo, setas agudas serão disparadas contra você e brasas vivas de zimbro. Zimbro é uma madeira, uma árvore, que podendo atingir até 4 metros de altura, não é muito alta. Muito comum naquela região da Palestina, e era uma madeira dura e que queimava por muito tempo. E por isso era muito apreciada para combustível, porque ela produzia brasas que davam um calor intenso e que duravam muito tempo. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele usa novamente aqui uma figura de linguagem, né? Vocês vão ser feridos com setas e brasas que ficam queimando. Ou seja, um sofrimento também prolongado. O que o salmista está fazendo aqui? Ele não está, como diriam alguns aí no português, na linguagem popular, rogando uma praga, né? Isso não existe. Ele estava alertando o difamador de que Deus está prestes também a puni-lo por aquilo que ele faz. A graça de Deus, queridos irmãos, ela não é ilimitada. Em que sentido? Ela vai chegar um dia que ela vai ter fim na vida de uma pessoa. A graça de Deus é a paciência que Deus tem conosco, o amor que Deus tem. Mas algumas pessoas são impenitentes a ponto de, talvez um dia, Deus se cansar, então fechar a graça para aquela pessoa. Ou então, por exemplo, a pessoa se torna impenitente, cada vez mais impenitente, e daqui a pouco ela morre. Para ela cessou o tempo da graça. Então, o salmista está dizendo exatamente para isso. Olha, o que será dado de proveito para vocês? Se vocês continuarem insistindo nesse tipo que vocês estão vivendo, qual vai ser o fim de vocês? Vocês também serão atingidos por setas agudas e brasas de zimbro, que são uma forma de falar do sofrimento que queima. E aí no versículo 5, o salmista ele vai iniciar com um lamento. Ai de mim! Né? Ai de mim é como se sentisse uma pena de si mesmo. A gente às vezes faz isso, né? Uma autopiedade. A gente até pode sentir isso de vez em quando, mas não é bom a gente fazer disso um costume muito corriqueiro, não. Às vezes a gente sente um sofrimento, uma angústia, a gente pode se lamentar perante Deus, sim, porque se a gente não se lamentar perante Deus, vai se lamentar com quem? Então, invoca-me no dia da angústia, diz a palavra. Isso quer dizer, lamente-se. Então você tem coisas para lamentar, se lamente perante Deus. Mas não se lamente a ponto de se vitimizar. Não se lamente a ponto de esquecer do cuidado, do socorro de Deus. Então o salmista vai dizer, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Ele usa uma linguagem poética para descrever a sua condição. Esse Meseque e Quedar são 2 lugares, bem distantes um do outro. Meseque ficava bem ao norte de Israel, lá na Ásia. E Quedar ficava bem ao sul, na Península Arábica. Por que o salmista cita 2 lugares bem distantes? Porque ele quer justamente situar, descrever esta realidade. Eu me sinto como alguém distante da onde eu vivo. Eu me sinto como alguém que não pertence. Meseque e Quedar eram lugares de gente muito perversa. Então ele quer simbolizar com essas 2 palavras a crueldade dos inimigos. A crueldade daqueles que lhe ofendiam, daqueles que lhe magoavam. Eram lugares, então, de gente muito maldosa e de gente pagã. No versículo 6 e 7, ele diz assim, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Fica expresso aqui no final. Eu estou sempre procurando a reconciliação. Estou sempre procurando a paz. Mas esse povo não quer. Esse povo odeia a paz. Você já reparou que tem gente que é assim?
Tem pessoas que fazem da briga uma espécie de vício. Assim como aquele que é viciado não vive sem fazer uso do entorpecente, as pessoas ruins, brigonas, não vivem sem arranjar uma confusão. Tem gente que é perito para arrumar uma briga. E parece que se sente feliz quando briga. E mais feliz ainda quando consegue botar lenha na fogueira e ver outros também brigando. Isso não provém de Deus. E era isso que estava cansando o salmista. Ele se sentia como um estrangeiro no meio daqueles que não tinham paz. Ele dizia, eu tento buscar a paz, mas esse povo só semeia a guerra. Isto, infelizmente, também é muito comum dentro de famílias, né? Famílias onde a guerra, onde a briga é constante, justamente no lugar onde deveríamos ser bem acolhidos. Então, quais são algumas aplicações práticas que nós podemos tirar desse salmo? A primeira coisa que eu acho que a gente deveria se perguntar, quando a gente lê um salmo como esse, é muito fácil a gente perguntar-se ou a gente se sentir no lugar do salmista. Imaginando que a gente é aquela vítima, que outros estão falando mal de nós. Esse papel é fácil da gente se imaginar. Mas agora vamos fazer o papel contrário. Vamos também nos perguntar se nós, em alguns momentos da vida, não temos feito o papel dos inimigos do salmista. Ou seja, será que por vezes nós também não sentimos esta alegria em fazer fofoca e calúnia da vida de outras pessoas? Será que há ambientes em que nós experimentamos lábios caluniadores? Onde nós somos agentes da fofoca, da maldade, da guerra? É possível que sim. Isso nos faz clamar pelo arrependimento. Mas também é possível que nós sejamos alvo, sim, da angústia, da fofoca e da maldade, como o salmista também estava sendo. E quando nós passamos por essa situação, então, o que fazer? Esse salmo nos ensina, primeiramente, a clamar ao Senhor. A lembrar que Deus responde às nossas orações, assim como o salmista tinha essa convicção. E diante de um falatório, uma das coisas tão importantes a serem feitas é não deixar que o ressentimento, que a mágoa, habite o nosso coração. A palavra mais difícil que Jesus deixou para nós é amar os nossos inimigos. E, além de tudo, orar pelos que nos perseguem. Que palavra difícil, né? Bonita de ser lida, bonita de ser ouvida, mas tão difícil de ser praticada. Só com a graça de Deus é que nós conseguimos fazer isso. É somente clamando e estando cheios do Espírito Santo que nos é possível amar e orar pelos que nos perseguem. Mas nós só vamos suplicar esse socorro se nós tivermos de fato a convicção de que Deus, Ele ouve de fato as nossas orações. E uma coisa importante quando a gente ora a Deus é lembrar que nem sempre Deus responde às nossas orações tirando os nossos espinhos. O salmista, o que deu para entender, ele não teve escolha, ele continuou morando ali no meio daquele povo. Paulo pediu a Deus que tirasse o espinho na carne que ele tinha, e Deus respondeu para ele, a minha graça te basta. Isso significa que nem sempre a resposta de Deus às nossas orações vai ser tirar aquilo que nos causa o sofrimento. Tirar aquilo que nos dá angústia. Mas a resposta de Deus muitas vezes vem na forma de nos fortalecer, de nos dar de alguma maneira forças
para aguentar, sabedoria para passar por cada uma daquelas situações. Deus nos concede graça para combatermos o mal. E numa situação como essa que vivia o salmista, ele nos dá paciência para buscar a paz, nos dá um coração que tem disponibilidade para perdoar, para perseverar e para uma busca constante da reconciliação. Como é bonito pessoas que têm esse espírito de reconciliar, pessoas que promovem a paz. Aquele que vive e experimenta a paz que Cristo dá, ele também é um promotor da paz no mundo. Ali, aonde ele está. Então a língua, queridos irmãos, ela é uma ferramenta poderosa, tanto da guerra, como também da paz. E Deus criou a nossa língua, assim como o nosso corpo, para a honra e glória do nome de Deus. Então usemos a nossa língua, em vez de usá-la para caluniar e para difamar o próximo, para invocar a Deus, para louvar ao Senhor, para bendizer o seu santo nome, para consolar o nosso irmão, para lhe dirigir palavras amorosas, mesmo que por vezes exortativas. Façamos da nossa língua também um instrumento de serviço ao reino de Deus. Amém. Então, queridos, como eu disse, esse é um salmo simples. Alguém tem um comentário, uma pergunta que gostaria de fazer? Semana que vem é o Salmo 121, conhecido e decorado por todos. Elevo os meus olhos para os montes. Alguém gostaria de contribuir com o salmo de hoje? Ô, pastor, eu só queria... é escrito por Davi esse, né? Não, esse é anônimo. Ah, tá. Porque talvez esse fosse o sentimento, né? Esse não é escrito por Davi. Porque ele fala aqui em mentirosos e tal, né? Mas não foi escrito por Davi. Ele se sentia talvez assim, né? Diante de tudo que ele tinha feito, né? Que ele estava na boca do povo, né? É, exatamente, resumiu bem. Estava na boca do povo. Mas não foi escrito por ele, né? Eu achei muito interessante, pastor, esse enfoque que você deu da gente se autoavaliar um pouquinho, né? Porque eu me lembro que a minha mãe sempre dizia, muito cuidado. Aquele que vem falar dos outros para você hoje, amanhã ele fala de você para os outros. É verdade. Então a mãe sempre dizia isso, e é verdade, muito cuidado com esse tipo de pessoa, assim, né? Ele senta no seu sofá e fala dos outros para você, e amanhã ele fala de você para os outros. Então eu acho interessante isso que você abordou, né, pastor? O quanto a gente pode parar uma fofoca, o quanto a gente pode, né, fazer esse outro lado que você alertou para nós, né? Pelo WhatsApp, hoje em dia, é tão fácil de fazer uma fofoca, é mais fácil ainda do que era antigamente, né? Maledicências, né? Eu gostei muito desse enfoque que você abordou hoje, pastor, que nós temos um papel de fazer o bem e não, né? Não se vítima, não essa coisa de vitimar, né? É verdade. Eu gostei dessa parte que a Márcia ressaltou aí, de dizer que nós temos também o poder de parar uma fofoca. Isso é interessante. Quando uma fofoca chega até nós, a gente tem duas coisas para fazer com ela. Ou a gente corta e para por ali, ou a gente dá a trela e continua o cordão, né? Então, às vezes, quando a gente está diante de um fofoqueiro, a gente às vezes precisa dizer, toma vergonha na cara e para com isso, né? Ou então dizer assim, olha, se você continuar, eu vou chamar a pessoa aqui, nós vamos tirar limpo agora. Essa é a melhor forma de cortar um fofoqueiro, sabe? Quer cortar um fofoqueiro, diga, eu vou chamar fulano, nós vamos fazer uma cariação. Ah, mas ele para na hora, nunca mais você vai se incomodar com fofoca. Então, isso é importante, né? Porque é da nossa natureza humana. Querendo ou não, a gente sempre é tentado a falar mal do nosso irmão. E esse salmo vem nos dizer, isso traz sofrimentos, né? Assim como a gente não quer ter o nosso nome enfiado no meio de fofoca, ninguém também gostaria de ter. Aproveitar e agradecer a Márcia ali, vocês viram que nosso grupo de estudo bíblico foi parar lá na revista das servas. Márcia, fala um pouquinho ali da matéria que você escreveu. É verdade, semana passada
Eu botei a foto, viram nossa foto? Saiu lá nossa foto que a gente fez num dia desses, o Vitor bateu para nós. Foi bem legal, tem o depoimento também da dona Ivone e da Clarice, ilustrando um pouquinho do que sentem ao de participar do estudo bíblico, né? E eu tive o retorno lá do pessoal da revista, que a matéria foi muito apreciada, e muitas pessoas retornam, né, e disseram que iam começar a participar, tentar participar do estudo bíblico por causa daquilo que foi falado ali, de ter um direcionamento, de ter um horário fixo, de ter um pastor, alguém clareando, né? Muito bem, eu posso fazer sozinho ler a Bíblia, mas é mais legal tendo alguém dando esse direcionamento, né? Então, houve esse retorno com respeito a esses pontos da importância de ter participado do estudo bíblico. E era bem essa a ideia que eu queria, né? Chamar mais leitoras aí para fazerem parte do grupo de estudo bíblico nas suas congregações ou até online, né? E parece que surtiu um pouco esse efeito. Eu fiquei bem satisfeita com isso. Que legal. Depois a gente pode botar a foto do artigo lá no grupo, se alguém não tem a revistinha das servas e tem curiosidade de ler, a gente bota a foto ali do texto. A Márcia escreveu, então saiu na última revista das servas que chegou agora recentemente. Eu acho que é possível ver online também. Eu vou ver ali o link, aí eu coloco depois para ver, porque acho que pode ver online direto da própria revista. É disponível a revista online agora, durante a pandemia. Ah, ela é disponível? Eu acho que sim, eu vou olhar, daí fica mais legal, dá para ler bem no formato certo. Depois eu coloco legal. Ali. Obrigado então, Márcia. Muito obrigado. Gente, mais alguém? Posso falar? Hoje, por favor, seu Hart. Bom, eu hoje fui um pouco prejudicado durante o estudo aqui, porque a minha conexão acabou caindo, e aí eu acabei quebrando o galho com o celular, né, até retornar a internet aí, teve um momento que eu apareci 2 vezes, a minha foto apareceu 2 vezes na tela ali. Por quê? Porque eu estava com as 2 conexões ligadas. Mas, pastor, o que eu queria falar não era isso. Bem no início, no versículo 1, o senhor chamou muita atenção, assim, aquela palavra clamar, né? Me chamou a atenção isso, por quê? Porque o senhor deixou claro, e claro, nós entendemos isso, que é muito mais do que um simples pedido. Clamar é alguma coisa muito mais forte, uma coisa, né? E imediatamente, quando o senhor fez aquela explicação, pastor, me veio na mente, por exemplo, a palavra reclamar. Reclamar não quer dizer reclamar 2 vezes, ou clamar outra vez, não é isso, é uma reclamação. Só que eu pensei assim, quando alguém precisa e faz uma reclamação, ele não chega assim com aquele tomzinho gostoso ou amigável e coisa tal. Ele, quando vai reclamar, ele já vem com tom alto, né? Então, isso está mais ou menos ligado. Clamar e reclamar é mais ou menos um tom acima do normal. Eu entendi dessa forma. Acho que é mais ou menos por aí, né, pastor? Eu acho que a diferença entre o clamar e o reclamar é que o clamar é uma posição de humildade onde a gente mostra que não merece aquilo que está clamando. E o reclamar é um sentimento mais de soberba, onde aquele que vai clamar, ele se coloca numa posição de que ele tem mais do que direito de receber. Então, eu acho que isso talvez seja uma das diferenças entre o clamar e o reclamar. Mas às vezes tem esse direito, né, pastor? Esse direito de reclamar, ele é do dia a dia das pessoas, né? A pessoa se sentiu ofendida de alguma forma, ou se sentiu prejudicado, ele tem que reclamar. Eu acho que não pode deixar de reclamar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém vai reclamar alguma coisa chegando assim, de mansinho. Vai subir o tom, não tenha dúvida. E o clamar, na verdade, no sentido que está no Salmo aí, é uma subida de tom no bom sentido, quero dizer isso. Exato, tá? Exato. É um grito de socorro mesmo. Isso mesmo. Obrigado, pastor. Obrigado também. Gente, hoje, vocês se lembram daquela senhora que de vez em quando estava aqui conosco no estudo bíblico, a dona Frida, mãe do ex-diretor do seminário? Ela até dormia no estudo, lembram?
dona Frida veio a falecer agora à tarde com a idade de 89 anos. Essa é uma senhorinha muito amada e muito querida. Eu a conheci pessoalmente porque ela foi congregada na minha primeira igreja que eu fui pastor. E ela limpava a igreja para nós, estava sempre lá, era sempre uma pessoa muito consagrada. E hoje, então, ela foi morar com Jesus lá no céu, com a idade de 89 anos. Que nós lembremos também dessa família enlutada e agradeçamos a Deus também por esta serva, a quem Deus deu o privilégio de conhecer o Salvador Jesus e servir a Ele até o final da vida dele. Dona Frida era irmã do pastor Galdino Schneider, alguns conhecem o pastor Galdino. Então, ela agora está morando lá nos braços de Jesus. Nós vamos orar, então, por esta família, agora no final. E se mais alguém quiser fazer um pedido de oração, esse é o momento. Oi, pastor. É a Adriana, tudo bem? Oi, Adriana, tudo bem e você? Acho que o Samuca também ia pedir pela Oma Ingrid, que vai fazer cirurgia amanhã, minha mamãe. Olha... O Samuel acho que ia pedir também, né, Clá? Vamos orar pela dona Ingrid, que Deus abençoe. Sim! Que bom. Tinha mais pessoas querendo pedir, então isso é ótimo, né? A dona Ingrid está bem lembrada. Um abraço, Adriana, que bom que você participou conosco. Mais alguém? Oi, pastor. Pois não. Quero incluir também a família do Mário, filho da Maura, que eles estão de resguardo com Covid em casa. Uhum. O Mário, assim, está passando assim, parece que nele pegou mais forte, né? Ok. Vamos colocar os irmãos em oração também. Mais alguém? Ô, pastor. Oi. Anselmo. Oi, Anselmo. Estou com um pouco de depressão. Queria que você ajudasse também. Anselmo. Sim. Deus te abençoe, Anselmo. Nada. Ô, pastor. Oi. A minha sobrinha, Fernanda, também está com Covid e a minha cunhada também, a Silvana, estão com Covid. A Fernanda, pastor, ela tem 15 anos só e ela está com 40% do pulmão comprometido. Bastante. Tava bem malzinha, assim, agora devagarinho tá se recuperando, graças a Deus. Roguemos a Deus por elas também. Mais alguém? Ok, nós vamos orar e depois, no final, então, vamos terminar cantando novamente o Salmo, se o pastor Felipe ainda estiver por aí. Oremos, então, a Deus. Bondoso e misericordioso Deus, gracioso Pai Celestial, muito obrigado por todas as bênçãos e por todas as dádivas que tu tens derramado sobre cada um de nós, teus filhos. Obrigado por mais este dia, obrigado por esse momento de aprendizagem da tua palavra, onde nós podemos ler e podemos ser instruídos, confortados e também exortados à luz da tua santa palavra. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo para que ele nos ensine sempre e nos mantenha sempre vivos na fé em Cristo Jesus. Queremos também clamar a ti pelos nossos irmãos, amigos, parentes. Primeiramente, pedimos a Deus o teu conforto para os familiares da dona Frida, que veio a falecer nesta tarde. Derrama sobre todos os familiares o consolo e o conforto da esperança da vida eterna. Também pedimos por aqueles que estão sofrendo, ou por aqueles que precisam do teu cuidado especial. Abençoa a dona Ingrid, que no dia de amanhã será submetida a uma cirurgia. Esteja com ela, conduzindo também os médicos e dando a ela tudo o que precisa, especialmente a perseverança e a certeza de que tu estás com ela. Abençoa para que, se for da tua vontade, tudo transcorra bem, ó Deus. Também olha pelo Mário e pela sua família, pela Fernanda e pela Silvana, que estão acometidos pela Covid. Pai amado, guarda a vida desses teus filhos nas tuas mãos. Restaura a saúde a cada um deles, se assim for da sua vontade. Dá a eles a paciência e dá a eles a perseverança para que esperem confiantemente e para que nesse momento de angústia possam clamar a ti na certeza de que tu ouves as suas orações.
também olha pelo nosso irmão, Anselmo, ele que já passou momentos bem difíceis e que agora relata que está passando por um início de depressão. Pai gracioso, guarda esse teu filho nas tuas mãos. Anima-o, fortalece-o, para que ele possa outra vez voltar a sentir a alegria de viver, para que ele possa continuar alegre, disposto a te servir como sempre foi até aqui. Te agradecemos imensamente a Deus por teres guardado a este teu filho e por teres recuperado a saúde a ele e que aos poucos está se recuperando. Pai amado, ouve a nossa oração, nós te pedimos, em nome e por amor de Cristo Jesus, teu Filho bendito, nosso amado Salvador. Amém.